Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2 e nós vamos fazer a exposição da palavra do Senhor hoje nessa pequena porção que encerra este capítulo e que também encerra, em certa medida, o ciclo introdutório ou do preâmbulo do que nos é aqui dado como contexto, como pano de fundo, para que agora, a partir do capítulo 3 em diante, a gente possa seguir com as ações do Senhor na libertação do seu povo. É importante lembrar que entre o livro de Gênesis, quando a gente estuda aqui esses dois primeiros capítulos, o livro de Gênesis, final até esses dois primeiros capítulos de Êxodo, nós estamos aqui resumindo, ou pelo menos a palavra de Deus, ela resume de forma muito precisa e perfeita, mesmo que em poucas palavras, 400 anos do povo de Israel. Então nós temos esses 400 anos e que aqui no capítulo 2 nós temos os primeiros 80 anos em que eles são preparados para essa saída. Então é só o Senhor mesmo, com a perfeição dele, para nos resumir 400 anos em 2 capítulos, o que a gente não consegue fazer, pelo menos é algo extremamente difícil de ser feito. Mas, como Deus ele também sabe nos dar a pregação da palavra, e a gente poder entender esse contexto e poder ainda verificar nesse capítulo, nessa parte final desses 3 versos apenas, como que Deus não apenas preparou Moisés, mas como que ele também preparou o povo para o dia da sua libertação e o dia da sua redenção. E é exatamente isso que nós vamos ver na exposição desses 3 versos. Acompanhe a leitura então das Escrituras, que nos diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Assim nos diz a palavra do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, há em nós agora um anseio por ouvir a exposição da Tua palavra. E nós cremos, ó Deus, que de Ti vem todo o alimento que nos mantém vivos. Mas, ó Deus, morreremos se não sermos alimentados com a Tua lei. E por mais, ó Deus, que a nossa mesa esteja farta de pão, por mais, ó Deus, que a Tua palavra seja tão rica em nos instruir, estaremos mortos, ó Deus, se o Senhor não descer até nós e o Senhor mesmo falar conosco. Por isso, nós Te suplicamos, fale conosco, ó Deus, pela pregação da Tua palavra. Que todos os nossos sentidos, Senhor, se voltem com a atenção que é devida, com a diligência e grande expectativa para que possamos receber mais esta porção da Tua lei. Que não seja, ó Deus, um homem comum falando conosco, mas seja Cristo, ó Deus, falando, instruindo, exortando e animando a Tua igreja. Receba, ó Deus, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sermão passado nós tivemos a oportunidade de termos a exposição dos versos 11 ao 22 aqui do capítulo 2 do livro de Êxodo, e nós vimos como que Deus ele preservou e também ele preparou Moisés antes mesmo de usá-lo para ser o libertador do seu povo. Nós vimos que Moisés ele passou por um longo preparo e treinamento, inclusive esse treinamento que se inicia lá desde a sua tenra infância, desde a sua tenra idade até a sua fase madura. Nós observamos os estágios que se seguiram aqui no capítulo 2 desse treinamento, desse preparo de Moisés, que o Senhor dá a ele. E esses estágios desse preparo, eles envolvem aqui um total de 80 anos. Você imaginar, é curioso isso, você imaginar que Moisés, ele passou 80 anos sendo treinado para que pudesse passar apenas 40 anos de ministério. Ou seja, você tem 2 anos de treinamento para 1 ano de ministério.
o que isso não é comum nos nossos dias. Hoje a tendência é acelerar o treinamento para que urgentemente se exerça as funções e os ministérios que são estabelecidos. Mas veja, como que Deus ele age no tempo dele para preparar alguém, preparar uma pessoa para que ele possa ser usado por Deus no seu chamado. E nós vimos que os primeiros anos de preparo até ser aqui desmamado, quando ele recebeu a primeira educação dele, que é a educação hebraica, e nos próximos 35 anos, porque ele, apesar dele ter sido desmamado e foi muito novo, nós temos aqui então, podemos assim jogar a média de 35 anos, quando ele foi instruído também numa espécie de educação secundária, que foi a sua educação egípcia na corte de Faraó. E depois, no último estágio, onde ele passa 40 anos da sua vida adulta, quando ele fugiu para Midian, e lá o Senhor o treina, primeiro exercendo a sua profissão, e obviamente também uma vocação natural de pastor de rebanho. Mais uma vez, o que é curioso, porque ele deixa de ser egípcio, ele abandona a vida egípcia, para então se tornar aquilo que os egípcios mais odiavam, que é, eles odiavam os pastores de rebanho. E também o Senhor o prepara quando ele o constitui sua família, quando Moisés ele casa com Zípora, e ali então nos é relatado o nascimento do primeiro filho. E o nome desse filho, seu filho primogênito, se chama Gerson. E o nome que é dado ao primogênito de Moisés, Gerson, significa exatamente sou peregrino nessa terra. Claramente sendo consciente de que a sua presença em Midian era temporária e que ele tinha um chamado a cumprir. No último sermão, nós vimos então que Moisés, mesmo com 40 anos de idade, ainda ele não estava preparado para assumir a sua função de libertador do povo de Deus. Ele se identificou, nós vimos inicialmente que ele se identificou com o sofrimento do seu povo, com a causa do seu povo. Nós vimos também que ele era consciente do seu chamado, mas as tentativas de defender e também de julgar a causa dos hebreus, ela foi frustrada, e de forma até vexatória, podemos assim dizer, porque na ânsia de fazer o que é certo, na verdade, o modo como ele age é totalmente pecaminoso, errado, porque ele mata um egípcio. Ele assassina um egípcio, esconde o corpo, e nessa primeira tentativa, quando ele mata o egípcio, porque o egípcio estava espancando um hebreu, nós temos aqui, na verdade, Moisés agindo com as suas próprias forças, e nós temos aqui um homem fazendo justiça com as próprias mãos, ou seja, ele repetiu o mesmo comportamento, a mesma postura, a mesma índole que o seu antepassado Levi, porque ele era levita. Com isso, o que nós aprendemos basicamente no sermão passado? Nós vimos que, meus irmãos, um homem ele não está preparado para liderar, para defender, para governar, seja a igreja do Senhor, como também exercer liderança, governos, ofícios civis na sociedade, se primeiro ele não sabe o que é defender, o que é liderar e governar a sua própria casa. Um homem não pode assumir os ofícios de presbítero, de diácono, ou mesmo ele não pode assumir os ofícios civis na sociedade, se primeiro ele não sabe o que é governar bem a sua própria casa e o que significa, na prática, disciplinar os seus filhos no temor do Senhor. Porque era exatamente esse estágio de amadurecimento que Moisés precisava passar. Ele precisava ser preparado. Então ele passa 40 anos sendo preparado nesse sentido. Sendo assim, quando nós vamos agora para os versos 23 a 25, essa passagem, essa pequena porção aqui do capítulo 2 de Êxodo, mostram que enquanto Moisés ele estava em Midian, agora os nossos olhos se reportam para a condição do povo de Israel. E aqui a condição do povo de Israel nos é revelada, nos é mostrado, para lembrar que Deus também estava preparando o seu povo para também ser liberto, ser salvo, receber a salvação no dia da sua libertação. Do mesmo modo que nós vemos aqui que Moisés ele esteve em um processo de treinamento, de amadurecimento, para ser o libertador do seu povo, nós temos aqui também o povo de Israel sendo preparado, sendo amadurecido para, primeiro, lembrar, o que nós vamos perceber nesses 3 versos é isso: lembrar, porque eles tinham esquecido; desejar, porque eles não mais se importavam com isso; e também esperar pelo seu Redentor, pelo seu libertador, que era Moisés. Então veja, Deus está agindo
perfeitamente na sua providência, no cumprimento das suas promessas, na maneira como deveria ser feito esse processo de retorno para a terra de Canaã, para a terra prometida, a terra que tinha sido prometida por possessão, por herança ao povo de Israel. É por isso que esses versos, eles podem ser divididos aqui em pelo menos 3 partes. Vamos pensar aqui, obviamente, no esboço que nós temos nesses 3 versos. A primeira parte, ela diz respeito ao tempo em que se sucede todo esse intenso sofrimento, que é a parte A do verso 23, quando ele vai dizer: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. E nós vamos precisar analisar uma informação importante sobre a morte do rei do Egito. Isso aqui tem uma contribuição significativa nessa informação para a gente entender a condição do povo de Israel nesse momento. Mas a segunda parte, ela diz respeito aos gemidos, aos clamores do povo de Deus, que é a parte B do verso 23, quando diz: os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E a terceira parte, então, encerra aqui essa perícope, nos mostrando a postura de Deus em relação aos gemidos, aos clamores, como também a condição do seu povo. É interessante porque a estrutura como está narrada aqui o texto, você percebe que começa exatamente mostrando a condição do povo, como o povo se via, como o povo estava realmente entendendo a sua própria realidade, e termina mostrando que o próprio Deus via, ele não tirou os seus olhos do seu povo, ele também se condói, ele também sofre junto com o seu povo da condição em que eles se encontram. Vamos à primeira parte, então. A primeira parte nos mostra o dilema do povo de Israel quanto ao tempo em que seriam capazes de suportar tanto sofrimento e miséria nessa condição de escravos em que eles estavam. Para que a gente possa ter uma noção disto, e eu havia mencionado nessa parte A do verso 23, a gente precisa voltar um pouco ao contexto desses versos aqui. Vamos lembrar algumas informações que são importantes. Veja, os 400 anos de servidão, eles não aconteceram imediatamente, logo assim que eles entraram no Egito. A gente sabe disso. Observe, por exemplo, que Êxodo capítulo 1, ele nos diz que quando morreram os filhos de Jacó, aliás, não apenas os filhos, mas também morreram os netos de Jacó, que contabiliza aquela primeira geração de 73 pessoas, e aí então um novo faraó ascendeu-se ao trono do Egito. Essa informação, ela tem um peso aqui para a gente chegar na morte desse rei aqui que é mencionado do Egito. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, na história antiga, a informação que nós temos, vamos relembrar lá o contexto de José novamente. Nós temos lá os Ixos. Os Ixos eram um povo semita, e esse povo semita, que obviamente se instala no Egito ao longo de alguns séculos, que é chamado ali no período ainda do Egito Antigo, e eles então dominam o Egito por pelo menos 100 anos. O faraó, que é do tempo de José, é um faraó Ixos. E aí nós temos então os israelitas, os filhos de Israel, se mudando para o Egito no ápice da dinastia dos faraós Ixos. Mas veja, após a morte daquela primeira geração de hebreus, os egípcios nativos, esses egípcios nativos, eles estão predominantemente no Baixo Egito, que era a expressão Baixo Egito, não é necessariamente apenas por causa do aspecto geográfico, mas é também por causa da condição inferior socialmente, tecnologicamente, estruturalmente falando. E esses egípcios nativos, dos Baixo Egito, eles dominam o Alto Egito, eles expulsam os Ixos do Egito, do governo ali, do domínio do Egito, do Alto Egito, que é o delta do Nilo. E este novo faraó, que é agora mencionado no capítulo 1 de Êxodo, o texto vai nos falar lá que ele não conhecia, ou pelo menos ele não tinha se comprometido com o legado de José. Não podemos esquecer também que os egípcios nativos odiavam os semitas, e em particular eles odiavam os criadores e pastores de rebanho. É a partir desse momento
que os hebreus, ou seja, talvez 100 anos depois que eles já estavam no Egito, é a partir desse momento que eles passam a ser, primeiro, dominados e, consequentemente, perseguidos por esse novo faraó que não conheceu José, ou seja, não considerou José no legado do seu povo. Nós vimos também que esta perseguição, ela vai acontecendo gradativamente. Primeiro, o domínio e controle social, onde eles são tratados como uma casta inferior no Egito, como estrangeiros, que não deveriam ter nenhum direito ou privilégio de cidadãos comuns, como os egípcios tinham, e aí então, a partir disso, justifica colocá-los em trabalhos pesados, trabalhos forçados, e eles então, a partir desse momento, se tornam escravos do Egito. Segundo ponto que nos é importante, veja, um faraó, isso aqui, aí entra no aspecto da arqueologia, da história secular. Geralmente, quando a gente fala, quem foi o faraó de Êxodo, que confronta Moisés ali, que duela com Moisés, o que vem à mente? O nome do faraó que vem à sua mente? Ramsés II. Não foi Ramsés II. Isso já está comprovado arqueologicamente. O nome do faraó que manda matar todas as crianças, todos os bebês recém-nascidos do sexo masculino, ele se chamava Tutmoses II. Tutmoses II, o T é mudo. O nome Tut, curiosamente, que significa literalmente nascido um Deus, porque nos remete exatamente ao modo como os faraós eram tratados. Eles eram tratados como a encarnação das divindades. Era assim que os egípcios viam os faraós. Por isso o nome dele, Tutmoses. Isso aqui explica por que o nome do libertador que foi dado a ele. Quem é que deu o nome ao libertador quando ele era bebê? Ou melhor dizendo, quando ele foi desmamado e já é criança? Foi a filha de Faraó. E qual foi o nome que a filha de Faraó deu para ele? Moses. Ou, no hebraico, obviamente, está escrito Moshe, ou Moshe, dependendo da pronúncia. E é exatamente o nome comumente usado pelos egípcios. Moses, que significa ou tirado, extraído, ou também pode significar o verbo no seu sentido ativo, ou seja, aquele que tira. Então tem um pano de fundo também no nome do libertador, o nome que ele recebe, que tanto é comum entre os egípcios, como também é recebido na própria língua dos hebreus, Moshe, ou Moshe. Curiosamente, o libertador não recebeu o primeiro nome, Tut, apesar de ele ter recebido apenas o nome Mose. O fato é que o avô dele, que é Tutmoses II, permitiu que a filha dele, do qual a gente também não sabemos aqui o nome, desse o seu próprio nome ao menino hebreu, o reconhecendo como seu neto legítimo. Olhe bem como a providência de Deus está agindo na vida do seu povo e também na vida do libertador. Agora veja, quando Tutmoses II morre, aí nós entramos na parte A do verso 23, quando ele fala, qual é o rei do Egito que morreu? Tutmoses II. Nós temos um outro sucessor, do qual nós não sabemos qual é aqui o grau de parentesco. Não é mencionado, talvez fosse um neto, talvez fosse um irmão ou um sobrinho, algo nesse sentido. Não é mencionado. Mas, na verdade, seja quem for, ele se torna Tutmoses III. Este é o faraó que, inclusive, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, no verso 17, menciona ser o faraó do Êxodo que foi usado por Deus para então ser humilhado, envergonhado, e para que Deus viesse punir os egípcios pelo que eles fizeram com o povo de Israel. Olha lá, Romanos capítulo 9, verso 17, o que ele nos diz? Paulo vai dizer, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Esse é o faraó que nós estamos aqui tratando a partir do verso 23. Esse Tutmoses III não apenas manteve, mas ele inclusive intensificou o sofrimento dos hebreus. Nós não sabemos se a matança continuou. Não tem informações sobre isso, mas ainda assim, o resumo que nós temos desses últimos 40 anos, até que Moisés volte para o Egito, é que este faraó
Tutmoses III, ele intensifica, ele pesa mais ainda a sua mão sobre os hebreus. E o verso 23, então, nos mostra que a morte daquele faraó genocida, que é o Tutmoses II, e agora a subida de outro faraó que se torna pior do que o que mandou matar crianças. Observe bem a situação. Chega aqui num limite do povo de Israel ter de suportar todo aquele sofrimento. Eles estão no limite. E o que mais poderia acontecer com eles? A gente poderia perguntar, né? O que é pior? O que poderia ser pior do que o genocídio, a morte de bebês? Imagine isso acontecendo comigo e com você. O presidente da República determina que todas as crianças do sexo masculino que são presbiterianas devem ser mortas. Todos os bebês de 0 a 2 anos. Ou os evangélicos, né? Os cristãos. Mata todos eles. Não vamos deixar um vivo. O que poderia acontecer de pior? O texto está nos dando uma dimensão geral de que algo muito pior estava acontecendo com o povo de Israel e que o povo de Israel não estava suportando mais aquela condição calamitosa e miserável. Perceba como que Moisés, que é o próprio autor desse livro, ele narra, e na forma como ele narra, ele intensifica esse sofrimento do povo de Israel, quando ele vai usar aqui, por exemplo, o verbo gemer e o verbo clamar, que eles tanto estão em verbo como na forma de substantivo. Quando ele diz gemer, e aí depois ele menciona o gemido, o verbo clamar, seguido também do clamor. E aí, por fim, quando você vai para o verso 25, a expressão que é usada para finalizar esse trecho aqui, desses versos, é a palavra condição, que está exatamente reforçando o gemido e o clamor do povo de Israel. O verbo aqui clamar, então, seguido de clamor, como também a expressão condição, ela está basicamente nos mostrando que o povo de Israel não estava mais suportando tanto sofrimento. Agora veja, o gemido nos remete a algo positivo aqui nesse texto. Para a gente fechar essa primeira parte, vou repetir, o gemido do povo de Israel nos remete, nos sinaliza algo extremamente positivo aqui nessa passagem. Gemido aqui sinaliza ansiar e esperar por salvação. A única coisa que vem à mente deles é: precisamos de salvação. Precisamos de redenção. Se há a melhor coisa que pode acontecer na vida de um pecador miserável que está escravizado pelos seus pecados, quando ele não está mais suportando as agonias e os sofrimentos dos seus pecados, é ele cair em si e dizer: eu preciso urgentemente de salvação, eu preciso urgentemente de redenção. Esse é o aspecto positivo que nos é mencionado aqui. Se eles estão então gemendo, se eles estão clamando, é porque eles buscam do único e verdadeiro Deus a sua salvação. E aqui, meus irmãos, ai daqueles que não gemem, ai daqueles que não clamam, ai daqueles que não choram, não gritam pelo socorro do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai socorrer, o Senhor, Ele vai salvar aqueles que clamam, aqueles que gemem e anseiam por salvação. A segunda parte agora nos remete à condição espiritual desse povo. Ela também nos mostra a condição social, a condição aqui física desse povo, do sofrimento físico desse povo. Mas observe que isso nos reporta o aspecto espiritual da condição desse povo, porque a forma como o texto está aqui escrito, ele nos revela que a providência de Deus moveu o coração dos israelitas para clamarem ao Deus dos seus antigos pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aqui a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, da mesma forma que aquele faraó, talvez ele também tivesse o nome de Tutmoses I, né? O que ocupa ali o trono e manda escravizar os hebreus em Êxodo 1. Esse mesmo faraó que havia esquecido de José ao longo dos anos, ao mesmo tempo também as gerações que nasceram depois dos filhos e dos netos de Jacó, que chegaram ali no Egito, eles também tinham se esquecido do seu Deus e do pacto, da aliança que Deus havia feito com seus antigos pais. Segundo ponto que a gente precisa considerar:
o limite deste intenso sofrimento que os leva, que os impulsiona a se lembrar do Deus de seus pais. Pense junto comigo aqui algo importante. Foram pelo menos 2 ou 3 gerações de israelitas que gradativamente eles foram se afastando das promessas e dos preceitos do pacto abraâmico. Muitos daqueles hebreus da geração de Moisés, eles já tinham assimilado a vida comum, a vida social, o estilo de vida e a religião, inclusive os deuses dos egípcios. O que comprova isso é o que o próprio Moisés, ele mesmo vai dizer, vai constatar, como inclusive um argumento, uma justifica, uma desculpa para não ir para o Egito cumprir com a sua missão. Isso é um outro momento que a gente vai averiguar nos capítulos 3 e 4. Quando você vai para Êxodo 4, verso 1, lá o próprio Moisés, ele vai dizer que aquela geração de hebreus que ele deveria liderar era uma geração que não ia acreditar no que o Senhor havia falado com ele. Pense bem, veja, ele está realmente constatando um fato, mas usando esse fato, inclusive, lá posteriormente, para não ir ao Egito, para não voltar ao Egito para cumprir com o seu chamado. Ou seja, voltando ao ponto, o ponto em questão aqui é a indiferença, é a frieza espiritual que estava dominando, ou já tinha dominado, e inclusive escravizado também grande parte, ou a maioria do povo de Israel. Mas o sofrimento intenso também levou muitos deles a se lembrarem do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso eu creio, meus irmãos, que não aconteceu de uma forma abrupta, da noite para o dia, ou que da noite para o dia todo mundo lembrou, todo o povo de Israel lembrou. Não, isso foi gradativo. Os remanescentes que ainda guardavam, preservavam no seu coração a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Esses remanescentes, a expressão remanescente significa aqueles pouquinhos que restaram. O que a gente geralmente usa e brinca com a expressão os últimos dos moicanos, né? Não tem mais quase ninguém. E se eles morrerem, acabou essa geração de crentes. Esses pouquíssimos crentes, talvez na sua casa, lá no momento do seu trabalho, enquanto apanhavam, eram açoitados, carregando peso sobre as suas costas. Ao mesmo tempo eles oravam, clamavam, talvez ao mesmo tempo em que estavam andando naquelas construções, naquelas megas construções egípcias, sofrendo, já não suportando mais o peso de toda a escravidão sobre eles. Eles oravam, gemendo, balbuciando, talvez até para que os egípcios não ouvissem as suas orações, as intenções do seu coração. Provavelmente foi assim que começou o que a gente pode chamar aqui de um grande despertamento espiritual, um avivamento espiritual no meio do povo de Deus naquela condição calamitosa. Abrindo um adendo. Os despertamentos espirituais sobre o povo de Deus, eles, podemos assim dizer que, via de regra, eles envolvem exatamente contextos como esse. Para que haja despertamento, para que haja um grande avivamento sobre o seu povo, primeiro, eles precisam ter a clara noção da calamidade e da miséria que eles se encontram. E geralmente envolve externamente situações de guerras, conflitos, terríveis tribulações e perseguições sobre eles. Então, lembrarmos talvez um exemplo que não é tão longe de nós, historicamente falando, que foi o contexto da Guerra da Coreia. Pós-Segunda Guerra Mundial, as guerras locais que estouraram, especialmente no Sudeste e também no Leste Asiático, quando os comunistas tentaram tomar vários países daquela região, financiados pela União Soviética e também por China. Uma dessas guerras foi na Coreia, na década de 50. Antes que a guerra viesse sobre eles, havia uma crise terrível, uma crise política, institucional e econômica na Coreia, o que favoreceu a tentativa dos comunistas de tomar todo o país.
e muitos, milhões de coreanos vieram a morrer. E pequenos grupos cristãos começaram a clamar, pedindo todos os dias, oravam inclusive de madrugada. Eles não pararam de orar. O que é característica particular e pessoal, inclusive dos cristãos coreanos até os dias de hoje. As igrejas lá estão abertas 24 horas para que incessantemente os crentes revezem em tempo de oração. Clamores. Então percebam que esse provavelmente foi o mesmo processo, começando individualmente com cada hebreu, um hebreu, com outros hebreus, sendo despertados a clamarem, a orar, e assim eles começaram um movimento que começa, meus irmãos, não pegando em armas, para se verem livres da escravidão do Egito, mas um movimento, se é que eu posso usar a expressão revolucionário, o que talvez não cabe aqui, mas um movimento de libertação, um movimento libertário, com intensa e constante oração, por um período de pelo menos 40 anos antes que Deus trouxesse o seu libertador. A gente às vezes fica com aquela ânsia quando começamos a entrar nos aspectos políticos, ideológicos, o nosso medo, a nossa preocupação de que o Brasil se torne uma Venezuela, um Estado totalitário, e obviamente a nossa preocupação vai culminar obviamente na nossa liberdade religiosa. E sempre o que nos vem à mente, especialmente os homens, né? Nós homens, a gente logo pensa, vamos pegar em armas, vamos para a guerra, vamos defender o nosso país a qualquer custo. Se for preciso morrer, observe, o texto está nos mostrando, e eu não estou desconsiderando que isso possa acontecer, porque na Coreia aconteceu. E o Senhor só não permitiu que a Coreia fosse engolida pelo comunismo, porque Deus usou os Estados Unidos para impedir o avanço do comunismo, e aí a Coreia ficou dividida, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas enquanto sabiam da necessidade de cumprirem o seu papel como cidadãos, eles primeiro oraram, clamaram ao Senhor por misericórdia, antes de pensarmos em pegar em armas, se é que isso precisa passar pela nossa cabeça nessa altura do campeonato, meus irmãos. Antes de pensarmos qualquer coisa, qualquer iniciativa que possa vir na nossa cabeça, antes de tudo, clamar, gemer e orar ao Senhor. O verbo clamar, que literalmente aqui, ele indica a ideia de gritar de desespero. E aí observe, né? Já quando o movimento de oração entre os hebreus se intensifica, se massifica, eu fico pensando, meus irmãos, quantas mães não gritaram de desespero nas suas orações ao Senhor, pedindo socorro, quando viam seus bebês sendo mortos pelos egípcios. Muitos jovens, homens, moças, mulheres que gemiam, balbuciavam, oravam, tremendo os lábios, com os olhos estatalados diante de tanta crueldade que sofriam e também que testemunhavam. Quantos homens e mulheres, principalmente idosos, oravam quase que desmaiados de tanto peso sobre o seu corpo e de tantos açoites e espancamentos dos egípcios. Eles oravam, oravam, oravam e não pararam de orar enquanto Deus não respondeu às suas orações. Terceira parte. Ela nos remete à postura agora de Deus em relação aos clamores do povo, como também a sua condição. O que o escritor de Êxodo vai nos mostrar, nos remete com clareza ao que estava no coração do próprio Deus, e o que motivou Deus a ouvir os clamores dos filhos de Israel. Primeiro, Deus não foi movido por um sentimento de pena ou de dó, como se os israelitas fossem os coitadinhos. Mas Deus foi movido pela sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Havíamos até comentado isso em sermões anteriores, mas que é oportuno nós pensarmos novamente nisso. E veja o verso 24. O verso 24 nos diz que Deus se lembrou da sua aliança. E o verbo lembrar, na nossa tradução, talvez pode dar a impressão de que Deus ele literalmente se esqueceu, teve um lapso de memória porque talvez estava sobrecarregado com outros afazeres, ou talvez tinha dado uma amnésia lá.
já é complicado, porque as pessoas tendem a imaginar a pessoa, né, do pai como se fosse um idoso de barba branca longa, andando com um cajado e de roupa branca, como se fosse aquele mago do Senhor dos Anéis. Quem parece que é um velhinho, que, lembrei lá dos egípcios, rapaz, passou 400 anos, vou lá. O verbo lembrar não tem esse sentido. O sentido original desse verbo indica outra coisa. Na verdade, Moisés está nos dizendo que Deus nunca se esqueceu da sua aliança com os nossos pais na fé. Deus jamais deixou o seu povo de lado. Mesmo que ele esteve em silêncio por 400 anos, porque entre a última revelação que ele dá a Jacó até a próxima revelação, esse intervalo de 400 anos, ele é quebrado quando Deus agora fala com quem? Com Moisés. Mas mesmo que ele estivesse em silêncio por estes 400 anos e permitisse que os israelitas chegassem ao limite do seu sofrimento, ainda assim, Deus estava com eles em todo o seu sofrimento. Deus estava com eles, sofrendo com eles. Essa é a ideia que está aqui nas palavras, nos relatos de Moisés, quando diz que ele se lembrou do seu povo. Mas antes que ele se lembrasse da condição do seu povo, ele se lembrou primeiro da aliança que ele fez com os seus pais na fé. Segundo ponto, ou segundo motivo que fez Deus ouvir o clamor do seu povo, foi a própria condição calamitosa e miserável desse povo. Isso aqui revela um outro aspecto que motiva Deus a ouvir o seu povo e no tempo dele atender o clamor desse povo. Isso aqui revela a compaixão e a misericórdia de Deus sobre eles. E bem, muitos infelizmente confundem o sentimento de pena com a ideia de ser misericordioso. Ter pena não tem nada a ver com ser misericordioso aqui. Pena, inclusive, meus irmãos, é um sentimento muito perigoso, que inclusive nos impede de ver a real condição do coração dos homens quando eles estão no seu estado de calamidade e miséria. Porque a tendência das pessoas no dia a dia, inclusive crentes, quando olham para pessoas maltrapilhas, mal vestidas, fazendo cara de dó, essas pessoas começam a se condoer pela aparência delas, sem sequer ter algum discernimento, mesmo que seja pelos 30 segundos do semáforo, mas sequer ter um discernimento da possibilidade de sondar que alguém pode estar usando essa imagem de miserável para te enganar, para usar o dinheiro que você tem intenção de dar para comprar drogas, para se destruir com bebida alcoólica. E comumente a gente tem visto nos semáforos, inclusive, pais ou avós até com crianças pequenas, para exatamente nos sensibilizar. Cuidado, a pena, o sentimento de pena é muito perigoso, porque muitas vezes vai nos embaçar a visão do discernimento quanto à real condição do coração dos homens, no seu estado de miséria. Compaixão e misericórdia, então, meus irmãos, elas são dadas não àqueles que estão com as suas vistas espirituais embaçadas, dominados pelo seu coração cheio de pecado, mas vamos lembrar do que Jesus disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E depois ele vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perceba que a misericórdia é dada aos que são limpos de coração. Somente os que são santos podem olhar a real visão da miséria do outro, como realmente é a miséria do outro. E aqui nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando de um Deus que é santo, e Ele, na sua santidade, Ele enxerga a real miséria do seu povo. Então veja, Deus não estava olhando para o sofrimento ou a miséria externa do povo de Israel, mas Ele estava olhando para a miséria e para a calamidade, para a pobreza da alma do seu povo que havia se esquecido dele. Isso é muito pior do que se tornar um escravo, socialmente falando.
A pior escravidão, a miséria interna e a pobreza de alma daqueles que se esquecem do Senhor. Dito esses 3 pontos, quais as aplicações que nós precisamos trazer para esses versos? Em primeiro lugar, essa passagem aqui nos leva a meditar em como Deus usa os intensos sofrimentos da nossa vida ou na vida do seu povo para manifestar tanto o seu poder, como também para revelar a sua justiça sobre o mundo. Todo sofrimento, ele tem como propósito de Deus sempre revelar a condição real do seu povo. Sempre Deus, ele tem como objetivo usar o sofrimento como se fosse um meio pedagógico, didático. Observe aqui, que o texto está nos mostrando, em primeiro lugar, que a didática de Deus é aplicar na sua igreja intensas tribulações para que eles possam ser despertados, provavelmente, de alguma escravidão, algum domínio espiritual que os fizeram se esquecer da sua palavra. E quantas igrejas nos nossos dias estão nessa situação? Quantas não se esqueceram da palavra do Senhor? Estão tão distantes da palavra do Senhor, mas o Senhor tem visto a escravidão que eles estão. E como o Senhor os faz voltar? Os coloca em terríveis tribulações e sofrimentos. Deus quer que oremos, meus irmãos, não é da boca para fora, mas Deus quer que nós clamemos e oremos a Ele de todo o nosso coração. Orarmos de tal maneira que possamos orar igual o salmista. O salmista, os salmos estão carregados dessas expressões que vinham do fundo do coração, de um coração sincero e honesto, transparente diante do Senhor, quando eles diziam nesses intensos sofrimentos: até quando, Senhor? Até quando? Porque era assim que o povo de Israel orava esses últimos 40 anos do treinamento, do preparo deles como de Moisés. Nos Salmos nós vamos encontrar essa exclamação que nós devemos nos apropriar dela, que aparece pelo menos 23 vezes. O exemplo é o Salmo 13. Vá lá para a sua Bíblia, o Salmo 13, os versos 1 a 4. Esse é o modelo, o padrão de oração para clamarmos ao Senhor em meio às tribulações. Eu espero, enquanto você procura o texto, e desejo no Senhor que realmente você esteja agora no seu coração sendo preparado, treinado na instrução da palavra de Deus para um dia como esse. Já desde este momento, frise, circule na sua Bíblia essas palavras, porque essas devem ser as nossas orações quando nos faltar palavras em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos que Deus vai nos trazer. Guarde bem essas palavras. Como você tem que orar? Olha o Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Assim que o povo de Israel orava. Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. E o sono da morte aqui não necessariamente se aplica à morte física, mas é ele se esquecer da aliança do Senhor. A maior preocupação dos salmistas em meio à tribulação era se esquecer do Senhor. Eles pensavam no abandono não apenas no sentido de sofrerem algum atentado contra a sua própria vida física, a sua integridade física, mas era a preocupação de que eles sabiam muito bem que a pior de todas as punições que Deus trazia sobre o seu povo era quando Deus virava as costas para eles e eles se esqueciam de Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu vacilar. Guardem essas palavras, para que você decore este salmo, como tantos outros lamentos que você pode encontrar no saltério.
Porque quando fugirem as palavras, tamanha é a intensa dor, tamanho vai ser a perseguição contra o povo de Deus, que estejamos ao menos com as palavras do salmista na nossa mente e oremos essas palavras. Muitas vezes, esses sofrimentos são por um longo período, como foi o caso do povo de Israel, e que cada vez mais se intensifica, como fez com o povo de Israel, com o objetivo de fazer com que eles sejam preparados. Observe, vamos lembrar, Deus estava preparando Moisés, mas ao mesmo tempo, Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, também estava preparando o povo de Israel para o dia da sua libertação e salvação. Como eles poderiam receber o libertador, o redentor, se sequer eles não lembravam do Senhor? Como alguém pode sequer desejar ser salvo, se sequer eles nem lembram quem é o Senhor da salvação? Como alguém pode dizer que realmente é salvo em Cristo Jesus, se sequer não sabe quem é o Senhor? Quem é aquele que salva? Os tempos de grandes tribulações na vida de uma família ou de uma igreja local, meus irmãos, servem como grandes escolas que nos preparam e nos amadurecem para entender o chamado do Senhor para coisas ainda mais desafiadoras e mais perigosas na vida da igreja. Essa é a nossa carreira. O que aconteceu de 5 anos para cá? Não acabou. Não acabou. Ainda o Senhor provavelmente tem nos preparado para desafios maiores, perigos maiores e ameaças muito maiores do que as que já sofremos. Segunda aplicação. Há uma forte relação entre o sofrimento e a prática da oração. Como isso aqui é impressionante no texto. Como é uma relação inseparável do sofrimento com a vida de oração. Porque assim como o povo de Israel também havia se esquecido do Senhor, quantos de nós, meus irmãos, também nos esquecemos do Senhor de muitas maneiras durante a semana? A primeira coisa que evidencia o quanto você tem se esquecido do Senhor é a sua negligência para com a vida de oração. O quanto você ora revela o quanto você se importa com o seu relacionamento com Deus e o quanto você tem buscado santificar a sua vida. Não há seminário, não há conferência teológica que substitua essa preparação chamada oração. Não há melhor professor para nos ensinar, nos preparar, moldar o nosso caráter, preparar o nosso espírito, que o Espírito Santo. E onde você faz isso? Palavra e oração. O sofrimento veio em um momento, meus irmãos, em que os hebreus haviam se acomodado com a boa vida do Egito. Quando eles passaram a se sentir em casa no Egito, Deus lhes mandou uma intensa perseguição para que eles desejassem voltar para Canaã. Não é mera ocasionalidade aqui lembrar que geralmente intensificamos a nossa vida de oração quando tiram o nosso bem-estar, quando tiram o nosso conforto e principalmente quando tiram a nossa liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de poder criticar, liberdade de poder resolver as coisas ao seu modo, aos princípios que você segue quanto ao cuidar da sua família, disciplina dos seus filhos. Geralmente passamos a intensificar as nossas orações quando um grande sofrimento desaba sobre nós. E eu creio que não é preciso dizer o quanto você não deve esperar que venha um intenso sofrimento para que você, desde já, seja despertado a orar. Precisamos passar por tudo isso.
Deixe-me dar uma pastoral aos homens. Homens, nós temos uma reunião todas as quintas-feiras. Eu não podia deixar passar esse batido, não, de jeito nenhum. Porque eu amo muito vocês. Todos vocês são braço direito da liderança dessa igreja. Todos vocês. Todos vocês. Não se esqueçam da nossa responsabilidade. Não cobro tanto as nossas irmãs com as crianças, porque durante a semana eu sei o quanto isso é pesaroso para as nossas irmãs, diante do contexto em que nós vivemos atualmente, que muitas de vocês trabalham e precisam, ao chegar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa e tantas outras coisas. Mas, meus queridos irmãos, homens, nós devemos ser os primeiros, porque se a sua esposa não pode vir, por razões que eu diria que sejam até justificáveis, você deve vir para que você se alimente. Você passar de domingo até o outro domingo, 6 dias sem sequer ter a instrução do Senhor no meio da semana, porque provavelmente você passou de semanas a semanas sem sequer ter o cuidado com a tua vida espiritual pessoalmente. A iniciativa que nós devemos tomar de estar aqui, para que a gente possa orar pela nossa liderança, orar por aqueles que nós pastoreamos, orar por aqueles que nós temos que cuidar, proteger, defender e governar. Orar por nós mesmos, porque nós não somos dignos das misericórdias do Senhor no cuidado ou na responsabilidade, na prerrogativa que Deus nos deu. Para que você, quando ao sair daqui, volte para casa e você esteja mais uma vez, nem que seja uma pequena parcela, uma pequena etapa, preparado para lidar com os próximos dias, até o dia do Senhor, com os problemas da família, as tribulações que você tem que passar, os pecados que você tem que tratar dentro da sua própria casa, disciplinar os seus filhos, instruir a sua esposa, tomar decisões importantes. Uma das coisas que aprendemos sobre a oração em meio aos sofrimentos e às tribulações é quem nos assiste com a sua graça e poder em nossas palavras e lamentos. Esse é um outro ponto que nos é fundamental na relação do sofrimento com oração. Se nós temos essa responsabilidade, ao mesmo tempo agora o Senhor nos consola e nos encoraja a lembrar, veja, a tribulação nos desgasta. A tribulação nos tira ânimo, a tribulação nos frustra, a tribulação nos deixa em condições que realmente não dá vontade de levantar e trabalhar, não dá vontade de fazer as coisas mais simples. Mas olha a promessa, olha o consolo que o Senhor nos dá, quando você tem que tomar a iniciativa de orar, mas na sua mente não consegue se concentrar, você não consegue ter as palavras certas para dizer ao Senhor do que você está passando e do quanto você precisa dele. Romanos 8, versos 23 e 26. Abre a sua Bíblia lá. Há uma expressão, a mesma palavra que na nossa tradução é usada em Êxodo, os versos 23 e 24, no capítulo 2. Gemido. O verbo gemer também aparece aqui nesses 2 versos. Olha o que Paulo nos instrui sobre as nossas orações em meio às tribulações. Romanos 8, primeiro verso 23, que diz: e não somente ela. Esse não somente ela me permite explicar rapidamente. Antes, nos versos anteriores, provavelmente ligado ao verso 19, depois você lê em casa, ele remete aqui a circunstâncias de intenso gemido da criação. A criação geme intensamente e tem suportado todas as agonias e consequências do pecado sobre ela. E o gemido está ligado à ideia de desejar, ansiar e esperar pelo dia da sua restauração. Então, o Paulo vai dizer que a criação geme, aguardando o dia da sua restauração.
E aí ele diz, e não somente ela, ou seja, a criação que geme. Ele pode até correr o risco de dizer assim, será que a criação ora mais do que eu? Claro que a criação não ora, é óbvio. Mas me permita usar essa forma de linguagem metafórica ou alegórica para você compreender. Veja que até a criação geme e nós estamos inertes. Porque nós usamos as mesmas desculpas de Moisés. Eu não sei falar, nós vamos ver isso no capítulo 3 e 4. Eu não sei falar, Senhor. Não passo de uma criança. E aqui nos vem a resposta. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele diz que nós também gememos. E aí olha o verso 26, o que ele nos diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele está nos mostrando que a criação geme a consequência do pecado sobre ela. Ele nos mostra que os crentes que sabem, têm consciência de que eles agora têm as primícias do Espírito, eles também gemem em suas orações, mas eles têm a garantia de que eles não gemem sozinhos, mas eles gemem e o Espírito Santo está ali com eles, consolando, os assistindo e intensamente gemendo. E a expressão gemido inexprimíveis aqui é para mostrar com que intensidade o Espírito Santo sente a nossa dor, com que intensidade o Espírito Santo sofre conosco, com que intensidade o Espírito Santo, ele sabe, ele sente a mesma coisa que você está sentindo. E por isso, na sua autoridade do seu poder, ele tem autoridade para te consolar, para te assistir, para instruir o teu coração no modo como você tem que gemer. E o gemido, repito, está ligado à espera. O Espírito Santo, ele vai lá e nos anima, ele diz: aguarde mais um pouco, espere mais um pouco, o dia da adoção de filhos está chegando, o dia da sua redenção está chegando. Suporte mais um pouco, geme mais um pouco, continue orando e não pare de orar. Estarei aqui com você, vou orar com você e eu vou orar por você. Vou orar por você no sentido mediatório, intercessório. Falar ao Pai, o Espírito Santo também faz isso. Isso nos leva à terceira aplicação. Deus não deixou o seu povo entregue à própria sorte. Deus assistiu o seu povo durante aqueles 400 anos de exílio no Egito. Deus não se esqueceu das suas promessas de levá-los de volta para a terra prometida. O que move o coração de Deus a nos socorrer, meus irmãos, e não permitir que sejamos tragados pelos nossos inimigos, é a aliança que Ele fez com Abraão, com Isaac e Jacó. Deus não nos ama e Deus não nos salva por causa de nós mesmos, mas Ele olha para nós, entre nós e Ele tem um termo, ou os termos do pacto da graça que Ele fez com o Filho nos representando na eternidade. Deus não teve, como Ele também não tem nenhuma obrigação de salvar quem quer que seja, porque Ele salva por causa da sua misericórdia. Ele salva, meus irmãos, e manifesta a sua misericórdia porque, primeiro, e aí o texto, ao dizer para nós que Ele lembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, é porque se remete à própria glória dEle. Ele ama a si mesmo, Ele ama a sua própria glória, Ele ama salvar pecadores. Ele ama libertar pessoas que estão escravas dos seus pecados. Ele se agrada de fazer isto. Ele ama os seus decretos, Ele ama a sua aliança e Ele salva porque Ele ama a sua própria glória. Ele se agrada de ser o nosso Salvador.
Ele se agradou de moer o próprio filho, porque ele se agrada de nos salvar pela morte do filho. Ele se agradou. É estranho talvez para nós compreender isso, porque a mente humana é limitada demais para compreender isso. Mas a linguagem que Deus nos mostra e nos aplica e nos diz que Deus se agradou do seu filho e do sacrifício que ele mesmo impôs sobre o que nós não temos coragem de fazer com os nossos filhos. Vai lá, Natan, sacrifica-se em favor de determinadas pessoas. Morra, e você vai me agradar em fazer isso. Que pai faz um negócio desse? Que pai, em sã consciência, faria alguma coisa assim? Mas a Bíblia nos mostra que Deus Pai se agradou de moer o próprio filho, para que pecadores fossem salvos e libertos dos seus pecados. Mas ele também, preste atenção nisso, ele também se agrada, ele sempre se agrada quando nós também declaramos, quando nós também dizemos: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Ele se agrada quando a gente diz isso. Mais um salmo para você decorar. Salmo 105, os versos 7 a 11. Circula aí também. Memorize esse salmo. Para o dia da tribulação. Para você poder ser assistido pelo Santo Espírito de Deus, e o Santo Espírito colocar na tua boca e te fazer lembrar desse salmo, e você poder dizer, para agradar ao Senhor em meio à tribulação: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Ele se agrada quando a gente reconhece isso e diz isso de todo o nosso coração. E Ele também se agrada quando nós declaramos isso para Ele. Ele não nos deixa no vácuo, sem nos responder, e ele se agrada em dizer para nós: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o vosso Deus e vocês são o meu povo. Imagine, meus irmãos, olha a relação íntima entre o seu povo e esse Deus. Qual é a relação que devemos buscar intensamente e experimentar intensamente todos os dias? É quando nós temos a liberdade, a intimidade, a ousadia de poder dizer a Deus Pai: Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu tens lembrado perpetuamente da Tua aliança a nosso favor. E Ele nos responde disso: vocês são o meu povo e eu sou o vosso Deus. Ele poderia ficar calado e não dizer nada disso e dizer assim: morra. Não vos conheço, mas Ele se agrada por causa da sua glória, por causa da sua misericórdia, por causa da sua aliança. Ele tem prazer de dizer para nós: vocês são meu povo. Lembra-se disso no dia da tribulação. Uma pergunta: por que nós somos entregues ao sofrimento? E por que até muitas vezes esse sofrimento prolonga sobre nós? Veja, meus irmãos, o povo de Israel não se lembrava mais das promessas de retornar para a sua terra. O sofrimento que veio sobre eles lhes preparou para ansiarem e esperarem pelo seu Redentor e pelo seu Libertador. E aqui nos vem a resposta. Deus nos manda intensos e longos sofrimentos porque Ele quer que você abandone a segurança das coisas deste mundo. Deus quer que você saia do comodismo da vida boa do Egito. O Egito pode estar, muitas vezes, até dentro da nossa própria igreja, no meio do culto do dia do Senhor. O Egito provavelmente esteja lá no sofá da tua casa, lá na sua sala ou no seu quarto. E onde formos, é possível que o Egito esteja junto conosco. Porque o Egito nos dá a sensação de bem-estar, de falsa segurança. E Ele vai nos mandar sofrimentos, Ele vai nos mandar tribulações das quais não temos como dimensionar.
para que você saia dessa vida boa do Egito e passe a olhar para o Redentor que Deus providenciou e preparou para o seu povo.